Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia para todos vocês, essa quinta-feira santíssima em Cristo Jesus. Que ela seja de muita luz, de muito pensar, de muito refletir, de muito se entregar. A meditação, a meditação que eu trago hoje sobre esse dia é tirada do Santo Evangelho deste dia, quando Jesus, saindo da mesa, logo após a ceia, a última ceia conhecida aqui entre nós, ele levanta-se, pega uma toalha, amarra na cintura e lava os pés dos seus discípulos. Não bastando, quando chega a hora de Pedro, ele se nega, mas Jesus fala: por enquanto você não sabe, mas mais à frente você vai saber o que significa. E Pedro recusa novamente. Mas Jesus fala: se você não deixar, não vai fazer parte de mim. E assim Pedro fala: então, Senhor, me lava a cabeça e os braços, as mãos também. Jesus fala: aquele que está limpo não precisa ser lavado novamente. Mas um entre vós está sujo. Se referia ao traidor. Mas o ponto que eu trago aqui, para que nós juntos possamos refletir, é que Jesus não nos fala, faça isso. Ele não fala, faça isso. Ele dá o exemplo fazendo-o. Olha a grandiosidade deste mestre, desse Senhor. Sendo quem é, ele não fala, faça isso. Ele tem autoridade para fazer, se assim o quisesse. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, com amor, a essência do amor está em Cristo, que é Deus entre nós. Ele se dá o exemplo, sendo o mestre de todos, ele na sua humildade, ele lava os pés de todos os seus discípulos, seus seguidores. E assim depois ele fala: vocês entenderam, voltando à mesa da ceia, ele fala para os seus discípulos: vocês entendem o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e Senhor? E assim o é. Mas o mestre dá o exemplo. Se eu fiz isso para com vocês, que sou mestre e Senhor de vocês, dando o exemplo para que vocês possam fazer o mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão que eu tirei é só dessa pequena parte. Tem muito contexto ali que daríamos para nós meditarmos eternamente, se assim o fosse. Mas esse ponto, porque hoje em dia falta-nos humildade, simplicidade, entrega ao próximo. Muitos até de nós que frequentam a igreja, até membros da Santa Igreja, infelizmente, usam do seu cargo, do seu posto, para se glorificar de si mesmo, do seu cargo, para com os outros menores, entre aspas, mas para Deus todos são iguais. E aquele que é mestre e Senhor
se fez o mais humilde de todos, servindo a todos. Isso não só nessa pequena demonstração de lavar os pés dos seus discípulos, mas na entrega total de si para a salvação de todos. A humildade, a simplicidade que não foi dita, mas sim vivida e dado a nós como exemplos de como devemos agir, principalmente nos dias de hoje, onde nós nos achamos mais do que o outro, onde nós procuramos os elogios, a glorificação para nós, como se fôssemos alguma coisa de melhor. E aqui Jesus derruba tudo isso. Eu sou mestre e Senhor, e vos dou este exemplo. Ele não fala, mas ele vive o que ele prega, o que ele faz num contexto único de verdade. Ele não é como nós, que falamos, faz isso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, ele dá o exemplo. E como eu sempre falo aqui neste canal e nas minhas conversas de aconselhamento, de meditação, eu não posso querer que o outro faça uma coisa que eu não faço. Assim como Jesus, eu tenho que ser exemplo de vida, de dignidade, de honestidade, de amorosidade. Eu tenho que ser exemplo de simplicidade e humildade, para que assim o meu próximo veja em mim a existência do Cristo vivo, porque Ele está em cada um de nós. Se assim nós agimos como Jesus agiu e age para aqueles que deixam Ele agir em nós. O exemplo foi dado, está aí. Vive quem quer, porque Ele não obrigou a nenhum dos seus discípulos, mas Ele deu o exemplo. Bem dado. Para que nós possamos ter alguém que nos respeite como nós somos, nós temos que viver uma vida regrada dos conceitos cristãos em Cristo Jesus. Sermos leais em tudo, em todos os momentos e situações, sermos dignos no sentido de respeito, sinceridade, verdade, honestidade, simplicidade, amor em primeiro lugar, porque o amor é Deus agindo em nós. Se nós tivermos tudo isso e muito mais, porque assim, se eu vivo em Cristo, eu vou estar fazendo as coisas de Cristo. Não esperar os elogios do mundo, o reconhecimento do mundo. Nós não precisamos disso. Apenas faça porque é certo em Cristo Jesus. Apenas imite-o, porque é o melhor que nós temos a fazer. E é a única coisa que deveríamos fazer, mas com todo o nosso ser e toda a nossa alma, porque esse vale a pena. Essa é a meditação deste dia, meu irmão e minha irmã. Como você está? Jesus falou, aquele que está limpo não precisa ser lavado novamente. Para Pedro, como que você está? Permita-se que Deus, Jesus, possa te lavar seus pés e aprenda com Ele a humildade e a simplicidade de vivermos sabendo que nada somos, que temos que ser algo em Cristo, imitando-o, vivendo-o e aprendendo sempre,
com a sua palavra, com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, que foram todos. Amém? Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesse dia santíssimo. Viva Ele plenamente em Cristo Jesus. Essa semana extraordinária, na presença do amor desse Deus que se fez homem para nos salvar, para nos dar esses exemplos que cada dia nós vamos vivendo nas liturgias, nas leituras, na nossa vivência. Vamos pôr em prática o que Jesus nos ensinou. O Mestre, o único Mestre, o Senhor de nossas vidas. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que Deus nos acompanhe nesse dia e nos ensine a verdadeira humildade e simplicidade de vivermos de coração verdadeiramente, vivendo o verdadeiro sentido do cristão, do cristianismo em Cristo Jesus, para assim sermos verdadeiros, para com Deus primeiramente, mas para conosco também. Sabemos onde temos que mudar e devemos mudar. Humildade e simplicidade nos mostra a direção, o caminho do amor. Se vivermos na humildade e simplicidade no amor, levaremos a paz, a união e vivemos em torno de Jesus em uma comunhão plena em Cristo Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desças as bênçãos desse crucificado, mas que ressuscitou para nos salvar, desse que nos deu exemplo em todos os sentidos, em todos os momentos da sua vida aqui na terra. Nos mostrou o caminho, a direção, como deveríamos agir nele, com ele, para ele vivermos nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Que desça essas bênçãos desse, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Uma abençoadíssima Quarta-feira Santa. Viva como se fosse o último dia de nossas vidas. Vamos vivê-la plenamente em Cristo Jesus e que de agora por diante possamos viver realmente plenamente como pessoas melhores, aprendendo a cada dia e melhorando a cada dia em Cristo Jesus, com seus exemplos, com a sua leitura do verdadeiro sentido da vida que Ele nos dá. Esse que é o único Mestre, Senhor, Doutor, Senhor de nossas vidas. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Fiquem com Deus sempre. Uma abençoadíssima quinta-feira santa, me perdoem. Quinta-feira santa em Cristo Jesus.